Caros alunos, chegamos à nossa unidade 4 do projeto integrador com o tema Cuidado em Saúde 1. Até agora, viemos desenvolvendo no nosso pensamento, no que foi apresentado, alguns conceitos em saúde pública. Então, apresentamos o processo saúde e doença, quais eram os conceitos de promoção e prevenção em saúde, e as políticas públicas em saúde. Para entendermos um pouquinho da criação do SUS, devemos considerar primeiro os aspectos históricos, como que eles culminaram para a conjuntura dos objetivos e dos princípios do SUS, e por fim a legislação do SUS, a legislação que a gente tem na criação e a legislação atual do SUS. Dos aspectos históricos que temos que considerar, algumas épocas são importantes. A pré-SUS, época pré-SUS, até a década de 50, nós devemos considerar o contexto da época, que era bastante diferente da atual conjuntura. Naquela época, a saúde era considerada como ausência de doenças. A assistência em saúde, ela era centrada com foco no médico hospitalar. A promoção da saúde ela era tarefa exclusiva do Ministério da Saúde. E todas as ações eram centralizadas no Estado, não havendo participação das unidades federativas e dos municípios. Na década de 70, 60, houve uma preocupação no atendimento previdenciário. A economia começa a migrar do polo rural para o industrial. E o atendimento médico é o previdenciário, ou seja, aquele trabalhador que tinha carteira assinada, ele começa a ter direito a essa assistência em saúde. Na década de 70, o médico assistencial privatista, quer dizer que houve uma centralização da administração dessa assistência em saúde, com um modelo em que na segunda metade começa a expansão dos movimentos sociais e a formulação de propostas que atendessem os excluídos. Ainda nessa época aqui, eu tinha direito à assistência quem tinha dinheiro para pagar o médico e quem tinha a carteira de trabalho assinada. A quinta conferência de saúde foi criado o Sistema Nacional de Saúde, isso ainda na década de 70. Houve também a criação da Associação Brasileira em Medicina em Grupo e em 1978 acontece a primeira reunião de secretários. Então chegamos à década de 80, nessa era pré-SUS. Na era pré-SUS, na década de 80, o governo militar trabalha para superar a crise política, numa tentativa conjunta com os Ministérios da Saúde e da Previdência, criando assim o PrevSaúde. O PrevSaúde é um programa nacional de serviços básicos de saúde, visando organizar o setor público de saúde e contrapor ao setor privado, sustentado em mais de 80% do território brasileiro. A iniciativa propunha a criação de uma rede unificada de ofertas de serviços, regionalizada, hierarquizada e financiada pelo Estado sobre a estrutura privada. No âmbito previdenciário, surge um aumento da contribuição previdenciária para a manutenção desses serviços. Ainda nessa época, o trabalhador, para ter direito ao serviço, ele tinha que ser um trabalhador vinculado à empresa, com uma carteira de trabalho assinada. Também criado nessa época, o CONASP, que é um Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, ele tinha o desafio de racionalizar os gastos em saúde. A principal estratégia para a implantação foram as ações integradas em saúde, que começaram a aumentar nessa época, essas ações integradas em saúde.
em forma de convênios com municípios, tentando ter essa cobertura de 80% da população brasileira. Além da racionalização dos recursos e o combate às fraudes, caracterizavam uma série de princípios que começaram a ser impregnados nesse sistema de saúde nessa época. Uma dessas estratégias e desses princípios foi a destinação dos recursos que compunham o Fundo Único com uma participação federal. Esse Fundo Único para a Saúde foi chamado de INAMPS na época. Além disso, foram criadas as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. A exceção do investimento, o gasto era calculado mediante procedimento de assistência prestado. Quanto mais procedimentos de assistência prestados, mais verba era determinado para uma região. Muitos avanços ainda precisavam ser alcançados na tentativa de consolidar mudanças nesse sistema de saúde. Em 87, foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que é um ancestral do SUS, que foi chamado de SUDES. Esse projeto formaliza a participação do Ministério da Saúde como responsável pela organização dos sistemas de saúde, e não apenas por alguns desses programas. Nesse cenário, o acesso do cidadão brasileiro à assistência é ainda restrito. De modo, pode-se dizer que os cidadãos estavam divididos entre aqueles que podiam pagar pelos serviços, aqueles que tinham o direito à saúde por serem segurados pela Previdência Social e aqueles que não tinham direito algum, por consequência, não tinham acesso a esses serviços de saúde. Em 1986, aconteceu a Conferência Nacional de Saúde. A Conferência Nacional de Saúde, ela teve uma importância muito grande por ser um dos primórdios para a criação da nossa Constituição e da legislação do SUS. Em 86, o Congresso ele avança para um processo de abertura democrática e há uma renovação do Conselho Nacional e uma renovação da presidência. Precisa-se de discussões para a promulgação da Constituição, e a saúde ocupa um espaço na temática central nessas políticas. O cenário composto para a aprovação das propostas é misto entre integrantes do movimento sanitarista, chamados de progressistas à época, e os neoliberais, que eram chamados de conservadores, comprometidos com o movimento privatista, com o modelo privatista de assistência em saúde. Os objetivos do SUS. Entre os objetivos do SUS estão a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes em saúde. Esses fatores condicionantes passam agora já por diversas esferas, seja no contexto econômico, social, no contexto físico, biológico, no contexto sanitário. A formulação de política de saúde destinada a promover, ela deve promover, a partir de agora, tanto um desenvolvimento no campo econômico quanto social, e espera-se também o reflexo na promoção da saúde. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, como uma realização integrada das ações assistenciais, mas também com um foco nas ações preventivas. Então, nessa época que o SUS já tem essa preocupação de promoção da saúde e também de prevenção para que não aconteçam, não apareçam determinadas doenças, ou que pelo menos a gente consiga formas de controlá-las de forma mais eficiente. Foram criados nessa época, sugeridos alguns princípios do SUS.
Dentre os princípios do SUS, a gente vai mostrar dois deles. Alguns são os doutrinários e os organizacionais. Dentre os doutrinários, temos a universalização, a equidade e a integralidade como os representantes dessa classe de princípios. A universalização leva em consideração que a saúde é um direito de cidadania. Cabe a todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços devem ser garantidas a todo cidadão, independente de qual raça, de qual ocupação social ou outra característica que a distinga das demais pessoas da população. Temos também a equidade. O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direitos ao serviço, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas de outras pessoas. Equidade não significa tratar desigualdade, significa tratar os desiguais de forma desigual para que eles tenham o mesmo direito. Como exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Apesar de ela ter direito ao serviço, de ela ter acesso ao serviço, a locomoção dela até o posto de saúde tem que ser garantida. Caso não seja garantida essa locomoção, de alguma forma o Estado tem que fazer com que esse serviço de saúde chegue a ela, seja por atendimento domiciliar, seja por facilitação de acesso a ela, a esse serviço de saúde. Temos também a integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as necessidades. Para isso é importante a integração das ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção das doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente com o princípio da integralidade, pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. A regionalização é um processo de articulação entre serviços que já existem, visando um comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão dos níveis de atenção e garantir forma de acesso aos serviços que façam parte da complexidade requerida em cada caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Já a descentralização, temos que lembrar que descentralizar é redistribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem fornecer ao município condições gerenciais, técnicas administrativas e financeiras para exercer essa função. Para o princípio de descentralização, existe a concepção de constitucional de mando único, onde cada esfera do governo é autônoma, soberana sobre suas decisões e atividades, respeitando princípios gerais e a participação da sociedade. Falando em participação da sociedade, um outro princípio organizacional do SUS é a participação popular, justamente ela. A sociedade deve participar do dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados conselhos e as conferências em saúde, que visam formular estratégias para controlar e avaliar a execução das políticas públicas de saúde. Então, nesse contexto, o SUS foi criado. Então, a consolidação do SUS
foi dada nos artigos 196 a 200 da nossa Constituição Federal, que data de 1988, da Lei 8.080, que instituiu o Sistema Único de Saúde, e da Lei 8.142 de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Chegamos ao final de mais uma unidade. Nessa unidade vimos os termos e como aconteceu historicamente a implementação do SUS no Brasil. É importante lembrar que até aqui tivemos uma visão dos processos de saúde, das políticas de saúde coletiva e culminou com o SUS. Lembrando que vocês terão mais materiais disponíveis no AVA, vocês têm professores à sua disposição para serem consultados, mas nesse momento já é hora do aluno começar a pensar no seu projeto integrador, através do conhecimento das políticas públicas de saúde, através do conhecimento do que acontece no seu bairro em promoção, em prevenção voltada para a saúde. Nesse momento já começa-se a direcionar o seu projeto, e para isso conte com o seu professor que está te auxiliando no projeto integrador. Bons estudos, até a próxima aula, onde veremos mais algumas dicas.